Fluminense mira a contratação de centroavante. Tem jornalista falando de jogador possivelmente de saída do Fluminense. Os empresários estariam procurando uma nova equipe para ele. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Vamos começar esse vídeo aqui trazendo algumas atualizações importantes sobre o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes de 2025. O Fluminense vai disputar, a gente sabe bem, estamos no grupo F, ao lado de Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai da Coreia e do Mamelodi Sundowns da África do Sul. Algumas atualizações importantes, tá? O Mamelodi Sundowns anunciou hoje o seu novo treinador, tá mudando o comando por lá. Eles anunciaram o Miguel de Azevedo Cardoso, que é um técnico português, né? Teve uma passagem interessante em 2023 pelo Esperance de Tunis, da Tunísia, que está no grupo do Flamengo, por sinal. Chegou à final da Liga dos Campeões Africanos, agora é o novo técnico da equipe sul-africana, que será adversário do Fluminense na última rodada da fase de grupos, né, no dia 25 de junho. Quem também acabou falando sobre o Fluminense é o Nuri Sahin, que é o técnico do Borussia Dortmund. Ele foi perguntado ali sobre o Fluminense, sobre a expectativa na Copa do Mundo de Clubes, e ele deu a seguinte declaração, eu abro aspas. Ainda não tive tempo de estudá-los, é sempre especial jogar contra clubes brasileiros, mas isso ainda está muito longe para nós. Quando chegar a hora, estaremos prontos. Essa foi a declaração, portanto, do técnico do Borussia Dortmund. Vale lembrar, né? O torneio é somente em junho do ano que vem, mas a expectativa nossa, enquanto torcedor do Fluminense, é sempre altíssima, né? Vamos ver o Fluminense jogando a principal, quem sabe, competição do mundo, jogando contra grandes equipes, e a gente vai estar sempre, claro, trazendo todas as atualizações sobre esse assunto para você, tricolor. Tem jogador de saída do Fluminense. Quem traz essa informação pra gente é o João Brandão, setorista do Fluminense no Lancenet. Ele dá conta de que com um contrato até o final dessa temporada, o Fluminense optou por não exercer a opção de compra do colombiano Jan Lucumí, e o jogador vai retornar ao Boca Juniors de Cali, da Colômbia. Vale lembrar, o Lucumí chegou no começo desse ano, a princípio para a equipe principal tricolor, empréstimo de uma temporada com passe fixado. À época o Fluminense pagou cerca de $500 mil pela liberação por empréstimo do atleta, mas ele acabou não tendo grandes oportunidades na equipe principal. Com o Fernando Diniz, no começo do ano, ele só jogou uma partida, se não me engano, o último jogo do Fernando Diniz, ele entra como lateral direito até, né, que não é a posição dele. Naquele período de 2 jogos com o Marcão, ele chega a ganhar algumas oportunidades, é expulso, inclusive. O momento de maior destaque que ele teve pelo Fluminense foi jogando no Sub-20, ali pelo Brasileirão da categoria. Ele e o Arthur, né, meio campista, que já não joga mais no Fluminense, desceram para a equipe Sub-20, conseguiram ali formar uma boa dupla, se não me engano foram 5 jogos ali, fizeram alguns pontinhos para levantar o Fluminense na competição, mas na equipe principal o Lucumí não conseguiu ter destaque, não conseguiu ter sequência, teve até uma lesão, deixou ele fora algum tempo ali no segundo semestre. Agora se despede do Fluminense e vai retornar para o Boca Juniors da Colômbia. Vamos falar de Mano Menezes, situação ainda indefinida no Fluminense. O jornalista Vitor Lessa traz pra gente uma informação importante de que a permanência do Mano Menezes no Fluminense depende de uma reunião que vai ser realizada em breve, a princípio ainda nessa semana, só que a questão é que o Mano Menezes tirou uns diazinhos, né, para dar uma descansada após o fim do Campeonato Brasileiro, um momento de muita pressão, então essa conversa ainda não ocorreu para definir esse planejamento. Internamente o Fluminense vê como o Mano Menezes como uma figura importante para a reformulação do elenco, e a diretoria entende que tem que acontecer. Isso inclusive teria sido uma das coisas que o técnico sinalizou à diretoria, né? Caso fique no Fluminense, gostaria de ter liberdade para fazer essa reformulação no elenco tricolor. A gente sabe, né? Tem muito jogador que ficou ainda meio que viúva, digamos assim, do Fernando Diniz. O Mano chegou a comentar isso por alto ali na última coletiva, né? Falou, ele usou até a palavra seita, né? Que tinha uma espécie de uma seita dentro do Fluminense. Então tem alguns jogadores que não rendem o seu melhor no comando do treinador. É importante que o Fluminense acelere esse processo de decisão de novo treinador, se vai ser o Mano, se vai renovar ou se vai ser outro técnico, porque a gente já tá, né, em dezembro, o tempo não para, o Campeonato Carioca começa no começo de janeiro, o Fluminense precisa já começar a planejar o seu elenco, se reforçar
para essa temporada tão importante. O Gabriel Amaral, jornalista tricolor, nosso parceiro aqui também, trouxe uma informação de que, de acordo com as cláusulas do contrato do Mano Menezes, ele estaria garantido para a próxima temporada em 2025. Mas o próprio Mano verbalizou isso claramente na coletiva, de que por mais que pudesse haver cláusulas, ele não deixou claro que se tinha ou não, ele sempre foi um cara muito aberto a negociar e a conversar nesse tipo de situação. Ele até falou, né, que não gosta de ficar em lugares em que ele não sente que é desejado, porque ele acha que isso atrapalha o andamento do trabalho. Então haveria ali uma negociação, claro, para saber se o Mano fica ou não, mas o mais importante é a decisão da diretoria tricolor. Se o planejamento conta com o Mano Menezes para 2025 ou não. As notícias de momento dão a entender que sim, que o Fluminense quer manter o treinador, entende que ele fez ali, conseguiu cumprir bem esse papel, né, de manter o Fluminense na Série A. Ele é uma peça importante para essa reformulação desse elenco que a gente sabe que é um pouco envelhecido tricolor. Então vamos aguardar essa semana, a gente deve ter algumas novidades sobre a permanência do técnico Mano Menezes. E pinta mais um nome no radar do Fluminense? Vamos conversar bastante sobre isso. Só antes de lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Para fazer parte é muito simples, é muito fácil. Basta você correr no comentário fixado, clica lá, tem o link, vai abrir no seu WhatsApp o canal, aperta o botão seguir e aí você vai fazer parte do nosso canal, vai receber tudo que acontece com o Flusão no seu WhatsApp. Combinado? Vamos falar dessa informação importante. Quem também traz pra gente é o Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor. De acordo com ele, o Fluminense mantém conversas com o staff do atacante Renato Kaiser. Renato Kaiser tem 28 anos, atua no Fortaleza e tem contrato com a equipe cearense até o final de 2025. De acordo com o jornalista, a negociação pode avançar nas próximas semanas. O Renato Kaiser é um jogador nômade da bola, né? Na época do Atlético Goianiense andou metendo alguns gols no Fluminense, teve um período ali no Atlético Paranaense também, que ele se destacou muito por ser um carrasco do Flamengo, né? Sempre metia gol ali no Flamengo. Já tem um tempo que ele sumiu um pouco desse radar, né, do futebol brasileiro, no sentido de ser especulado em grandes equipes. Agora é especulado no Fluminense. O Gabriel Amaral traz pra gente que a ideia tricolor é trazer o Renato Kaiser como um centroavante com experiência de Série A, que pode te entregar alguns gols, mas sem aquela pressão de ser o grande nome do ataque do Fluminense, aquele cara que vem para resolver os nossos problemas. E aí ele prossegue com a informação dizendo que o desejo do Fluminense é, além do Renato Kaiser, trazer um outro centroavante. Esse sim seria um nome de mais peso, um nome de mais cacife para chegar e assumir a condição de titular. Renato Kaiser estaria chegando no Fluminense para substituir, digamos assim, o John Kennedy. John Kennedy tem a sua saída muito bem encaminhada para o Pachuca do México. Ele foi, ao longo dessa temporada, reserva, até em alguns momentos terceiro reserva do Fluminense. Então o Renato Kaiser viria para isso, para compor o elenco tricolor, e aí a diretoria ainda buscaria mais um outro nome de mais peso para ser o centroavante. No vídeo em que traz a notícia, o Gabriel Amaral traz uma reflexão interessante sobre a questão da profundidade do elenco do Fluminense, porque hoje o John Kennedy está saindo, perfeito, você tem o Cauã Elias e o Germancano ali disputando aquela vaga como titular. Os últimos jogos o Germancano foi titular, o Cauã Elias foi titular na maior parte da passagem do Mano Menezes, digamos assim. Aí viriam, né, Renato Kaiser e mais um outro centroavante. A gente ficaria com 4 opções nesse elenco e a gente não pode esquecer do Lelê. O Lelê tá no elenco do Fluminense. Ele passou essa temporada toda machucado, mas ele tá no elenco do Fluminense. A princípio ele volta em 2025. Então seriam 5 centroavantes ali no elenco do Fluminense. É muita coisa. Então a gente deve ter a saída de alguém. E aí nesse sentido pode acabar sobrando, digamos assim, pro Cauã Elias. E aí essa informação a gente tem a informação aqui para trazer do Paulo Brito, jornalista que cobre também o Fluminense. De acordo com ele, os empresários do Cauã Elias procuram um novo clube para o atacante. Paulo Brito traz pra gente que o jovem deseja deixar o tricolor porque ele acredita que foi usado como um bode expiatório no caso daquela festinha na concentração que ocorreu no primeiro semestre de 2024. Aí os empresários dele já estariam buscando um novo clube para ele lá na Europa, né, oferecendo. Vale lembrar que no meio do ano chegou uma proposta oficial da Real Sociedade, da Espanha por ele, cerca de 20 milhões de euros. Naquela altura o Fluminense recusou porque entendia que precisava muito do Cauã na luta contra a degola no Brasileirão. Bom, o Cauã Elias apareceu
na rede social, Twitter, que foi onde o Paulo Brito trouxe essa informação, e respondeu, né, fazendo até uma alusão à brincadeira que o John Arias lá atrás já tinha começado quando ele respondeu algumas críticas de torcedores por coisas extra-futebol, que ele começou a mensagem com "vamos parar de falar bobagens". Ontem o John Arias apareceu para negar uma informação trazida pelo Dedé Onelei da Web Rádio Fluminense, usando novamente essa referência, botou ali "vamos parar de falar bobagens". Agora foi a vez do Cauã Elias, que respondeu o post do Paulo Brito justamente com essa mensagem: "vamos parar de falar bobagens?". Bom, então o Cauã Elias aparentemente nega que seus empresários estejam procurando um novo clube para ele, nega que deseja sair do Fluminense, mas fato é, de acordo com o Gabriel Amaral, o Fluminense está no mercado para tentar trazer o Renato Kaiser e ainda buscaria mais um outro centroavante. Então significaria a saída ali de um ou talvez dois centroavantes do Fluminense, entre Cauã Elias, Germancano e Lelê. Agora eu quero saber de você, tricolor, ligado nesse vídeo aqui da Central. O que você acha desse planejamento tricolor? Primeiro, Renato Kaiser seria um bom reforço para o Fluminense? Segundo, você manteria o Cauã Elias, manteria o Cano, manteria o Lelê? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.